Fala galera, tudo certinho com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o professor Gabriel Castilho e hoje a gente vai estar vendo Química Orgânica, nossa quarta aula de uma playlist top que eu estou preparando para vocês e lançando de 2 em 2 dias no canal. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui para você aprender isso aqui de uma vez por todas e gabaritar o vestibular toda vez que você fizer uma questão de Química Orgânica, beleza? Hoje nossa aula é sobre nomenclatura de hidrocarbonetos. E muita gente tem muita dificuldade em nomenclatura de hidrocarbonetos, só que é muito fácil. Vem cá que eu vou te dar várias dicas para a gente conseguir fazer isso tranquilo. Vamos lá! A nomenclatura dos hidrocarbonetos é dividida em 3 partes: o prefixo, o infixo e o sufixo. O sufixo de um hidrocarboneto, lembrando que hidrocarboneto, certo? Igual na aula passada que a gente viu, são compostos de carbono e hidrogênio somente. Não tem oxigênio, não tem nitrogênio, não tem nada mais. O sufixo de um hidrocarboneto sempre vai ser o O. Então, se você vê benzeno, se você vê metano, se você vê butano, tudo que terminar com O na química orgânica, pra gente vai ser um hidrocarboneto, que tem só carbono e hidrogênio. Então, o sufixo dele é o O. Beleza, sei que se termina com O é hidrocarboneto e sempre foi hidrocarboneto, vai terminar com O. Mas o que é o prefixo e infixo? O prefixo tem a ver com o número de carbonos na cadeia principal, beleza? A gente já vai falar mais sobre isso. Mas um carbono é o prefixo met, 2 carbonos é o prefixo et, 3 carbonos é o prefixo prop, 4 carbonos é o prefixo but, 5 pent, 6 ex, e a partir do quinto, ó, é Copas do Mundo, pent, ex, hept, beleza? Ah, se o Brasil ganhar o sexto, é hexa, sétimo, hepta, e por aí a gente vai, deca campeão, e aí a gente vai até 10, 20, 30, 50 mil carbonos, beleza? Show de bola até aqui? Então, vamos dar uma olhada nesse exemplo aqui que eu coloquei? Coloquei aqui, ó, um composto com 1, 2, 3, 4 carbonos. Lembrando que o carbono na nossa fórmula bastão sempre está nas pontas e nos vértices internos aqui, beleza? Então, eu tenho quantos carbonos aqui na minha cadeia principal? Tem 4 carbonos. Então, o que eu boto aqui? 4 é but, esse cara é o but. E aí, para falar o nome dele, só falta o quê? O infixo. E o que é o meu infixo? O meu infixo tem a ver com as ligações entre carbonos. Se só tiver ligações simples, é an. Se tiver uma dupla, é en. Se tiver 2 duplas, é di-en. Se tiver uma tripla, é in. Se tiver 2 triplas, é di-in. Se tiver 3 duplas, é tri-en. 3 triplas, tri-in. E por aí a gente vai, beleza? Compostos com 3 triplas, 3 duplas, a gente não costuma ver muito na hora de dar nomenclatura. Então, por isso eu coloquei aqui o principal. Esse aqui só tem ligações simples, então ele é o quê? An. Então vou botar aqui no infixo dele, an. Qual que é o nome desse cara? Butano. Esse cara aqui é o nosso butano. Vamos fazer mais um exemplo para ficar mais claro? Vamos lá. Vamos dar uma olhada nesse exemplo novo aqui. A gente tem quantos carbonos na nossa cadeia principal? Um aqui, né? Um aqui e outro aqui. Então ele tem 1, 2, 3 carbonos na ligação principal, nas pontas e no encontro de 2 retas. Então 3. 3 são quantos aqui, ó? Prop. Então eu vou botar aqui prop. Muito bem, botei prop. E ele tem ligação, só ligação simples entre carbonos? Não. Ele tem uma ligação dupla. Uma dupla é en. Então eu vou colocar aqui o quê? En. Então esse cara é quem? Prop, en, o, propeno. Esse cara aqui é o nosso propeno, porque prop, 3 carbonos, en, uma ligação dupla entre carbonos, o é o sufixo por ele ser um hidrocarboneto, só ter carbono e hidrogênio. Se só tem linhas aqui, ó, é um hidrocarboneto, beleza? Se tivesse um oxigênio, se tivesse um nitrogênio, não seria um hidrocarboneto, beleza? Mais um exemplo então, para a gente ver algumas coisas que podem confundir e aprender mais sobre a nomenclatura de hidrocarbonetos. Vamos lá, galera, coloquei agora 2 exemplos aqui, olha, esse de cima e esse de baixo.
Vamos ver o de cima? Quantos carbonos o de cima tem? 1, 2, 3, 4. Então, ele é 4, ele é but. Vou botar aqui o but. Beleza? E ele tem uma ligação dupla aqui, ó. Então, ele é en. Já toma aqui, ó, en. Qual que é o nome desse cara? Buteno, beleza? Aguarda para você dar uma olhada na diferença. E esse cara aqui, olha. 1, 2, 3, 4. But também, né? Porque 4 é o but. E uma ligação dupla. Uma ligação dupla é o en. Aí você fala assim, pô, Gabriel, então esse cara aqui também é o buteno? Então, presta bastante atenção nessa dica. A partir de 4 carbonos, eu preciso colocar as posições de onde estão minhas duplas e os meus radicais, que eu vou falar daqui a pouco, beleza? Então, como assim indicar a posição da minha dupla? A minha dupla nessa cadeia aqui está no primeiro carbono. Então, esse cara aqui é o but 1-eno. É o but 1-eno. Gabriel, por que o but 1-eno? Porque o meu en, que significa ligação dupla, está no carbono 1. E esse meu cara aqui de baixo é o but 2-eno, porque o meu en está no carbono 2, está no segundo carbono. Ele começa no segundo carbono. Ah, Gabriel, mas eu conto o carbono da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, qual que é a regra? A regra é sempre você começar a contar do lado, anota isso, hein? Sempre começar a contar do lado que está mais próximo da sua insaturação ou do seu radical, que a gente está falando daqui a pouco, beleza? Então esse cara aqui é o but 1-eno e esse daqui é o but 2-eno. Ficou claro para vocês essa diferença? Vamos lá fazer mais um exemplo então? Partiu! Vamos lá, dá uma olhada em quem que é esse cara aqui. Vamos contar quantos carbonos ele tem. Ele vai ter 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. 5, então ele é pente. Vou escrever aqui pente. Pente. Beleza? Show de bola. E aí ele tem quantas ligações duplas? Quantas ligações duplas? 2. Então ele é um di-en. Só que, bastante atenção nisso. Essas ligações duplas poderiam estar no começo e no final, não poderia? Poderia ter as duas no meio. Poderia estar uma no meio e uma no final. Então, a gente precisa colocar a posição dessas ligações. E onde, em quais carbonos ela está? Se você contar da esquerda para a direita, você vai estar no carbono 2 e no carbono 4. Se você contar da direita para a esquerda, você vai estar no carbono 1 e no carbono 3. Ou seja, essa molécula aqui, você conta os carbonos da direita para a esquerda, porque eu preciso dos menores números para a minha insaturação. Ou seja, esse carbono 1 vai ter uma insaturação, carbono 3 também vai ter uma insaturação. Se eu contasse da esquerda para a direita, seria no carbono 2 e no carbono 4. Qual que é menor? 1 e 3 ou 2 e 4? Pô, 1 e 3. Então, por isso eu conto da direita para a esquerda. Então, este cara aqui é o quê? É o pente 1,3. Por que 1,3? Porque tem no carbono 1 e tem no carbono 3. O que tem no carbono 3? Di-en. E o que é um di-en? São duas duplas, uma no carbono 1 e uma no carbono 3. Então, o pente 1,3 di-eno é esse composto aqui. Ficou claro, galera? Vamos então aprender a nomenclatura de compostos orgânicos com radicais. Partiu! Vamos lá então, galera, nomenclatura de compostos orgânicos hidrocarbonetos que tem radical. Lembra o que é um radical? Vou deixar o link aqui na aula aqui em cima para você dar uma olhada no que é um radical, uma cadeia normal ou ramificada. Radical é uma ramificação, beleza? E o que é uma ramificação? É quando você tem um caminho da cadeia principal onde você tem uma bifurcação. O que significa isso? Significa que sua cadeia principal tem 3 carbonos só. Isso aqui é o que? É como se fosse um galho da sua árvore, entendeu? E isso daqui é o que a gente chama de radical. Gabriel, como que eu dou o nome quando eu tenho um radical? Eu tô aqui para te ensinar isso, né? Então já deixa seu like e já fica inscrito aqui no canal. Pô, dá aquela moral pro professor também, né? O professor tá te ajudando, ajuda ele a crescer no YouTube
e a conseguir ajudar o máximo de pessoas possível. Porque o seu like ajuda o YouTube a recomendar os meus vídeos para outras pessoas. E se você está gostando do conteúdo, significa que outras pessoas também podem gostar e aprender de verdade, de uma vez por todas, a nomenclatura desses caras aqui. Beleza? Então vamos lá. Então, como que a gente dá a nomenclatura para esse rapaz? A gente faz normal. Esquece que tem radical, esquece. 1, 2, 3, pô, prefixo, pente. 1, 2, 3, prefixo próprio, porque 3, ó, é próprio. Vamos lá, prefixo próprio, beleza? Só ligação simples aqui, ó, na minha cadeia principal, beleza? Entre carbonos na minha cadeia principal. Então ele é an. Esse cara, se não tivesse o radical, seria o propano. Só que ele tem um radical. E esse radical tem quantos carbonos? Esse radical tem um carbono, beleza? O carbono que está aqui na base, ele faz parte da cadeia principal. Esse radical tem um carbono. Um carbono é o quê? Match, lembra? Então aqui, a nomenclatura do radical vai vir sempre antes, ó, de tudo. Então, se o meu radical tem um carbono, ele é match. E todo radical vai terminar com il. Ou seja, esse cara é o metilpropano. Por quê? Match de radical e il. Beleza? Sempre você vai pegar o número de carbonos do seu radical e adicionar um il. Então, se você tinha match aqui, é o metil. Se você tivesse 2 carbonos aqui, não seria o caso desse exemplo, mas se tivesse 2 carbonos, seria etil. Aí você vai ter o propil, isopropil e por aí vai, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Tranquilo? Até aqui tudo bem? Vamos então ver mais um exemplo para a gente entender que a posição do radical também importa. Vamos lá. Vamos lá, galera. Qual que é o nome desse troço esquisito aqui? Vamos descobrir isso aqui agora, beleza? Vamos lá. Primeira coisa, cadeia principal. Ó, 1, 2... E, Gabriel, minha cadeia principal continua para cima ou para baixo? Sempre para onde tem mais carbonos. Então, tem mais carbonos para baixo. 2. E agora, Gabriel? Para cima ou para baixo? Para cima, porque aqui ainda tem 2 carbonos. Pronto, tá aqui sua cadeia principal com 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. 5 carbonos é o quê? Pente. Já vou botar aqui no meu prefixo. Pente. Entre carbonos, tenho ligação dupla? Tenho, ó. Beleza. Então, vou botar aqui o quê? Um en. Ah, Gabriel, mas e a posição? Ótimo. Vou colocar a posição dele aqui, mas vamos pensar um pouco no seguinte. Eu tenho que priorizar o primeiro a insaturação, depois os radicais. Vamos ver se eu conto da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita? Se eu contar da direita para a esquerda, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5. Beleza? Esse é meu carbono 1. Então, minha insaturação começa no carbono 1. Se eu contar da esquerda para a direita, vai ficar 1, 2, 3, 4, 5. Minha insaturação começa no carbono 4. Então, nesse caso, eu vou contar da direita para a esquerda. Se não tivesse essa dupla aqui, eu priorizaria quem? Os menores números nos radicais, porque não tem saturação, beleza? Então, vamos lá. Eu contaria 1, 2, 3, 4, 5, ou seja, no carbono 2 e 3, ou 1, 2, 3, 4, no carbono 3 e carbono 4. Agora seria da esquerda para a direita, para priorizar os menores números nos radicais, beleza? Mas tem uma dupla aqui, então esse cara é o pente, um eno, mas eu tenho que dar a nomenclatura desses 2 rapazes aqui. Como que eu faço isso? Lembra, quantos carbonos eu tenho nesse radical? 1. Então ele é um metil. E nesse aqui? Metil. Então você tem nos carbonos 3 e 4, beleza? Tem nos carbonos 3 e 4, quantos metil? 2 metil. Ou seja, dimetil. Vou passar para vocês alguns radicais e seus nomes, os mais importantes, beleza? Para vocês conseguirem a nomenclatura de todos os compostos orgânicos. Então fica até o próximo quadro, veja esses radicais e pratique muito esse exercício de nomenclatura de hidrocarbonetos, beleza? Vou apagar o quadro e botar os principais radicais aqui. Vamos lá, galera, os principais radicais são 4. Ah, Gabriel, só tem 4 radicais? Não, tem muito mais radicais, mas esses aqui são os principais que eu estou trazendo para você. Seguinte, primeiro é o metil, né? Você tem uma cadeia normal e do nada surge um bracinho com um carbono.
metil. Met porque é um carbono, il porque é um radical. Tranquilo até aqui. E aí surge o etil. O que é o etil? É como se fosse um metil, só que com 2 carbonos, ó. Um carbono aqui e um carbono aqui. Ele é o nosso etil. Por quê? Porque et é 2 carbonos. Tranquilo? Então, o nosso propil. Quem que é o nosso propil? Pô, metil é um carbono. Etil é 2 carbonos. Propil são 3 carbonos. Mas muito cuidado, porque muita gente confunde o propil com o isopropil. Os dois têm 3 carbonos. A diferença é que o propil são 3 carbonos ligados em linha reta. O isopropil são 3 carbonos se dividindo aqui no meio. Por que isopropil? Porque ele está ligado a um carbono que está ligado a 2 carbonos. Ele não está ligado a um carbono que está ligado a um carbono que está ligado a outro carbono. Entendeu? Então, sempre quando for propil ou N-propil, significa que ele está em linha reta. Quando for iso, significa que ele está abrindo uma bifurcação, certo? Com lados iguais. Por exemplo, se fosse o isobutil. O que é o isobutil? É um iso com 4 carbonos. Significaria que teria isso aqui, olha. 1, 2, 3, 4 carbonos. Isobutil. Tranquilo? Mas os principais são esses 4. Se você entender esses 4, a nomenclatura dos compostos orgânicos fica muito mais fácil. Tranquilo, galera? Espero que vocês tenham gostado da aula. Se gostaram, novamente, deixa seu like, se inscreve no canal. Tamo junto e até o próximo vídeo de Química Orgânica. Valeu, galera!